pelas religiões de matriz africana, né? E também agradecer ao professor Rodrigo, né, por também estar ajudando aí, professor Rodrigo Melo, historiador, mestre também, né, em História, e depois ele vai até fazer as apresentações, né? Mas também a questão do Rodrigo é porque ele é meu irmão de santo, né, da mesma casa que eu frequento, e daí a nossa afinidade também, né? Na verdade, assim, o Rodrigo e o Adriano estão sendo pessoas que estão me ajudando muito na questão dos estudos que eu venho fazendo desde então, né? E me dando, de repente, uma base e até mesmo me dando motivação para começar a lutar em defesa da causa negra, né? E aqui no estado a gente vê que não existe, assim, a gente sabe que existe, mas a gente não sabe os polos, quem faz parte, enfim, então eu acho isso interessante, né? E já dando um spoiler, né? Na nossa próxima live, que vai ser semana que vem, o professor Adriano vai estar fazendo uma explanação para a gente. Ele vai estar expondo algumas ideias dentro dessa temática, tá? Então hoje é a primeira live do professor Rodrigo, e na semana que vem a gente finaliza esse tema com o professor Adriano, tá? Nosso segundo convidado, né? Então, assim, eu me sinto muito lisonjeado. E agradecer também os professores que estão presentes, todos do Silvio Rocio. Eu estou vendo aqui só a Edni, Beatriz, mas deve ter mais professor. Agradecer nossa diretora, Eliana, tá? Que está aí também nos prestigiando, né? Que sempre está nos apoiando. E é isso. Eu vou tirar a máscara aqui, que eu coloquei só mesmo só para representar, né? Agora eu vou tirar. Então, assim, quando eu propus o Rodrigo, para a gente fazer essa temática aí, na verdade, a gente pensou, né, Rodrigo, mas qual o tema que a gente pode trabalhar, né? E eu falei, olha, eu acho que o tema em voga hoje, né, que está muito em alta no Brasil, é a questão de vidas negras importam, né? Só que eu me perguntei, por que vidas negras importam hoje no Brasil, sendo que a todo momento, né, a cada 23 minutos, segundo a Djamila, né, é uma defensora da causa, é uma intelectual, né, negra, diga-se de passagem, ela diz, a cada 23 minutos, um jovem negro morre no Brasil. Né? Então, a primeira coisa que eu chamo a atenção é que há uma naturalização da morte mesmo, né, escancarada, do jovem negro no Brasil hoje, ou do negro e da negra de um modo geral, né, porque não é só a morte através da bala, através da polícia, da mão armada do Estado, mas também há vários outros tipos de morte. Né? Negar o auxílio emergencial, por exemplo, é um tipo de morte também, de certo modo. Como que ocorreu a naturalização da morte aqui no Brasil do negro e nos Estados Unidos isso se tornou algo para fazer os brasileiros levantar essa bandeira, né? Então o George Floyd morreu, né? Vítima, né, de uma violência policial, que ali naquele país é histórica, a gente sabe disso, mas não vai entrar nesse assunto, nesse mérito. E aí você vê ecoar aqui no Brasil, né? Mas quando os nossos jovens são alvejados pela polícia, isso não ecoa, né? Até mesmo os meios de comunicação, eles naturalizam essas mortes, né? Há uma naturalização dessas mortes, né? E o mais interessante, a escola que eu trabalho, né, e sou muito feliz em trabalhar, que é a Escola Silvio Rocio, que fica localizada em São Torquato, é uma escola que vê isso, né? Os alunos, eles sentem, eles participam disso, né? São alunos que moram em área de risco, né? Área conflituosa, área que você tem, por exemplo, determinados morros ali do Boa Vista, né? Troca de tiros, né? O comércio de drogas ilícitas, ou seja, você tem ali toda uma situação que é a cara do Brasil, né? E mesmo assim é uma naturalização, né? Seja por morte, seja por encarceramento, né? Quantos parentes dos meus alunos não são encarcerados hoje, né?
E quantos desses alunos meus que têm parentes encarcerados, quantos são negros, né? A maioria. Né? Então, daí a questão da gente iniciar a fala, né, com essa questão. Por que vidas negras importam, né? Historicamente, né, o Rodrigo vai falar isso melhor do que eu, sempre teve um projeto aí, né, o famoso projeto colonizador, que o Rodrigo vai tocar, eu tenho certeza, né, que a gente entende que é um projeto também racista, né, um projeto que visava, de certo modo, inserir o negro no seu lugar, né, e aí racializá-lo. Daí a questão da criação da raça, né. A raça, na verdade, é uma forma de você classificar o ser humano, né? Segundo o Silvio de Almeida, que é o autor que eu estou me baseando para fazer essa introdução, né? A raça existe para classificar o ser humano, daqueles que vão ter as vantagens sociais e daqueles que vão ter as desvantagens sociais, né? E o negro, no caso no Brasil, desde o 16, né, desde o século XVI, desde a chegada do africano escravizado no Brasil, ele vem sofrendo essas desvantagens, né? E sempre lhe foi negado direito, até porque ele não era visto como um, um indivíduo com direitos plenos. Muitas das vezes como uma coisa, né? Mas não vou entrar nesse mérito. Então, o que acontece? Eu gostaria que o nosso aluno Kainan, aí você liga o microfone dele, por favor, Vitor. O Kainan vai começar fazendo uma leitura do artigo da nossa Magna Carta, da nossa Constituição. Então, no artigo 5, você está me ouvindo? Sim. No artigo 5 da Constituição Federal de 88, diz bem assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros ou estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos. Eu achei interessante também citar o inciso, o termo 42, que é: a prática do racismo constitui crime infiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Obrigado, Kainan. Então, Kainan é nosso aluno de segundo ano, né, da Escola Silvossi, está colaborando com a gente aí, nesse primeiro momento. Então, assim, a ideia a provocação que eu quero fazer para vocês refletir é o seguinte, né, estamos num país onde existe uma Constituição Cidadã, né, de 1988, onde ela enfatiza a questão do direito à vida, né, e hoje há vários movimentos pedindo para que os negros e as negras no Brasil. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, eles civis, né? Eles querem os direitos civis, por isso que você está tendo todo esse movimento nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós estamos pedindo direito à vida, olha bem, o que nos é garantido como um direito constitucional dentro da nossa Magna Carta. Então, é uma primeira preocupação, né? Nós não estamos tendo direito à vida, né? Nós que somos negros, né? Depois o Rodrigo vai falar o que é ser negro no Brasil também, né? Então, só estou provocando ele por enquanto, né? E aí o que acontece? Como eu já disse para vocês, eu acho que é interessante a gente falar dessa questão, três conceitos importantes, né? Como eu já falei com vocês, a questão da raça, a questão da discriminação e a questão do racismo, porque há diferenças aí, né? E é bom ficar claro, porque não é interessante você levantar uma bandeira de luta sem, por exemplo, você conhecer esses conceitos. Mas antes de conhecer esses conceitos, você tem que conhecer a história do seu povo, né? Ou dos seus ancestrais. Porque sem esse conhecimento, você não cria identidade, né? Muitos jovens, né, negros e negras no Brasil, sobretudo, eu falo, né, de acordo com a minha realidade, né, no caso dos meus alunos, muitos não se reconhecem como negros, muitos não conhecem a história do seu povo, muitos importam uma história, né? Importa uma cultura, importa uma religião, importa um modo de vida, né? Nós importamos, por exemplo, uma religião que não é mais
constitucional, né? Até porque nós vivemos num país laico, mas muitos importam a religião cristã, né? Mas, grosso modo, depois o Rodrigo pode me corrigir, né? Mas é uma religião importada. Não foi criada aqui no Brasil. Então, de certo modo, né? Nada contra, só estou dando um exemplo, tá, gente? Não quero criar uma discussão sobre isso, não. Então, o que acontece? 3 conceitos são interessantes para a gente trabalhar aí. Primeiro, a questão da raça, como eu já falei, né? A raça, na verdade, é uma questão de classificar o indivíduo com base nos seus traços biológicos, por exemplo, a questão da cor da pele, né? Então, no Brasil, desde o 16, a questão da cor da pele negra vai classificar o negro, então, como uma pessoa que vai ter desvantagens, né? Dentro da sociedade brasileira, colonial, né? Até os dias de hoje, se a gente for fazer essa reflexão. E também há o preconceito das questões ou características étnico-culturais, né? Então, se você professa uma determinada religião, se você tem determinados pensamentos, você também é racializado, né? Você também é colocado de lado, segundo o Silvio de Almeida. Então, isso é raça, né? Então, raça é você classificar as pessoas. A gente sabe que só existe um tipo de raça, que é a raça humana. Todos nós somos iguais, né? Temos 2 olhos, uma boca, né? 2 ouvidos, enfim, não há uma distinção no ser humano, né? São características muito mínimas, mas realmente assim a cor da pele, nesse sentido, ela foi criada historicamente e classificou um grupo, né, que teve a sua vida comercializada, né? Até mesmo do ponto de vista jurídico. Era possível você comercializar os escravos, os africanos escravizados no Brasil, na América de modo geral, e não havia lei que impedia isso, né? Olha bem, hein? Primeira coisa. E a segunda coisa e a segunda questão, né, é a questão da discriminação. O que seria a discriminação? A discriminação envolve poder. Então, você só consegue discriminar, estabelecer diferença, né, entre as pessoas se você está num lugar de poder, se você detém aquele poder. Então, de certo modo, né, não existe discriminação só racial, né? Existe discriminação em relação às mulheres, em relação aos homossexuais, na questão de gênero, né? Então, existem vários tipos de discriminação, mas a discriminação que eu quero tocar aqui é a discriminação racial, né? E a discriminação racial ela acontece com o uso do poder, né? As instituições que vão tratando de forma desigual os indivíduos, né? De pele negra, né? Que tanto contribuíram para a nossa sociedade, né? E aí é criado todo um estereótipo, né? Toda uma visão, né? Então, quem é negro, né? No Brasil, por exemplo, então é pobre, então não tem condições de estudar, por exemplo. Essa era a visão, né? E que a gente quer combater, né? Então, quando a gente vê uma pessoa negra na rua, não significa que ela não é estereotipada, né? Que ela não é discriminada, né? Embora há também discriminações do ponto de vista positivos, como disse o Silvio de Almeida, né? Como, por exemplo, você criar políticas públicas afirmativas, como a questão das cotas nas universidades, né? Por exemplo, é uma discriminação, mas uma discriminação positiva, porque a questão das cotas, por exemplo, nas universidades para negros, né? E negras, é para tentar dar conta do que foi lhe roubado historicamente, do que foi ceifado dos ancestrais desses negros e negras historicamente. Né? É uma forma de tentar contrabalançar, né? Mas, de certo modo, a gente vê hoje, né, o atual governo, que tenta, a todo momento, né, acabar com essa política afirmativa de cotas, acabar com, por exemplo, a entrada de negros nos principais locais de poder, nos locais de representatividade. A gente vê muito isso. E na terceira questão, né, que é o mais importante e que cria o sentido dessa live, né, hoje, é a questão do racismo, né? O racismo no Brasil, né,
é uma construção histórica e política, segundo Silvio de Almeida, né? É histórica por quê? Porque desde o colonialismo, né, você teve esse tráfico humano, que foi o tráfico, vulgarmente chamado tráfico de escravos, mas é um tráfico humano, um tráfico atlântico, né, de africanos escravizados que vieram da África para o Brasil, por exemplo, para a América, né, e vão realmente ser racializados, vão ser classificados, e aí você vai aplicar o racismo. Porém, esse racismo, ele só vai ter, ele só vai, de certo modo, ser escancarado para a sociedade após, olha bem, após a abolição da escravidão. Porque antes de 13 de maio de 1888, né, época que a princesa Isabel ela assina a Lei Áurea, que liberta os 720 mil escravos que ainda haviam no Brasil, aí você vai ter a criação, então, de práticas racistas veladas no Brasil, né, dentro das estruturas. Então, o Silvio de Almeida ele diz que o racismo no Brasil é estrutural, porque ele compreende todas as instituições e todas as estruturas. Então, desde a estrutura econômica, a estrutura política, a estrutura cultural, a estrutura social, né, permeando, e as suas práticas também. Porque, veja bem, no âmbito econômico, por exemplo, né, nós somos 55% aproximado da população brasileira. 55% da população brasileira hoje é formada por negros e negras, né? Então, como uma economia ela vai ficar estabilizada num país onde 55% da população é negra, né? E a maioria está abaixo do mercado de consumo, está abaixo, então, abaixo até mesmo dos níveis de pobreza, né? Então, como você vai dar conta de você estabilizar essa economia? Nunca você vai estabilizar essa economia se você não criar política pública, né? Para inserir o negro e a negra no mercado de trabalho, para ampliar as cotas, por exemplo, nas universidades, né? E, de certo modo, criar representatividade, né? Como na questão social, por exemplo, como você vai quebrar a questão do simbolismo do negro hoje? Né? O que o negro e a negra hoje simbolizam no Brasil? Né? Os meios de comunicação, eles nos ensinam, né? Você assiste as novelas, por exemplo, aonde você vê os negros nos lugares, né, de trabalho. Então, você não vê uma negra que é uma empresária, você vê uma negra doméstica, você vê um negro bandido, né? Como a gente está vendo na novela Totalmente Demais, na Globo hoje, né? Tem um rapaz, tem um grupo de rapazes que são bandidos. E eles são negros. Se você olhar, eles são negros. Né? Então, o negro é representado dessa forma. Então, como você vai retirar esse simbolismo, né, desse negro? Né? Na questão política, temos representantes negros nos principais lugares de poder. Né? Se você parar para pensar, a Câmara de Deputados, né, o presidente da Câmara de Deputados, o presidente do Senado e o nosso presidente, né, nenhum tem a pele negra. Então, como que vai lutar e levantar bandeiras em favor do povo negro no Brasil? Porque existe também o racismo institucional. O racismo institucional, ele não é o mesmo racismo que o estrutural. Na verdade, ele é um braço do racismo estrutural, racismo institucional. Porque são nas instituições que você tem as ações que o governo implementa. Né? É como se as instituições do Brasil fossem o braço do Estado. E o Estado cria essa situação de racismo estrutural. Né? Você vê a todo momento políticas públicas no sentido de acabar com as conquistas dos negros no Brasil. Né? Que, por exemplo, né, você tem, como já falei com vocês, vou repetir, né, não temos uma representatividade negra nos lugares de poder. Se somos 55% da população, e às vezes temos que ter essa consciência, né? Quantos que nos representam lá? Quantos que nos representam enquanto questão de cor de pele mesmo? Né? Agora a gente teve há pouco a nomeação do ministro da Educação, que no caso negro, né? Mas eu penso que não vai ser mais
nomeado, né? A gente tem... Então, assim, não tem uma representatividade hoje, né? E é possível nós que somos negros iniciar esse tipo de atitude também na política, né? Vamos continuar, então, elegendo pessoas que não nos representam, né? Essa é uma discussão, e uma reflexão, na verdade, né? Então, o que acontece? Nesse caso, para finalizar aqui a minha fala, né, a gente vai ter 3 tipos de racismo, né, no sentido estrutural, né, que é o racismo individual, que é uma prática de discriminação direta. Então, você vai discriminar de forma direta a pessoa, né? Só que nessa prática, o Estado age com rigor, né? Quando há uma prática individual racista, o Estado age com rigor, né? Uma vez que a sociedade vai denunciar esse ato, e ele age com rigor da lei, ele vai lá e prende, né? Exemplo do George Floyd, né? Isso ali foi um exemplo clássico de racismo individual. O policial, né, que vai estrangular e assassinar o George Floyd, né? O que ele fez ali? Ali realmente foi uma prática de racismo individual. Entretanto, uma prática de racismo também estrutural, porque a polícia, de certo modo, o policial, ele estava apenas seguindo a estrutura. Ele estava seguindo a estrutura. Mas aí ecoou, né, esse grito da sociedade, né, por justiça. Aí o governo aplica, né? O Kainan, por exemplo, ele trouxe alguns exemplos de mortes aqui no Brasil, que a gente vai identificar também como um racismo individual e também um racismo estrutural, né, de certo modo. Aí ele pode ler para a gente, por favor? Kainan? Primeiro, eu trouxe 4 casos. 4 casos. Mas, 3, né? Mas, enfim. Primeiro, nós temos o caso do João Pedro. João Pedro no Rio de Janeiro. Ele estava em uma casa com mais 5 jovens e durante uma operação policial essa casa foi atingida por cerca de 70 disparos e o menino foi atingido e posteriormente ele foi a óbito. Temos também o caso da Agatha Félix. A Agatha Félix era uma menina de 8 anos e ela foi morta por um tiro de fuzil disparado por um policial militar em uma operação no local. Os relatos de testemunhas afirmam que a rua em que a Agatha estava também estava cheia de crianças, de adultos, a rua estava cheia, enfim. E em momento algum os policiais hesitaram de disparar o tiro, que no caso atingiu ela e ela foi a óbito. No ano passado também, um caso bem conhecido, ficou bem conhecido infelizmente, né? Em abril, militares eles executaram o músico negro Evaldo Rosa dos Santos, em Guadalupe, no Rio de Janeiro também. Durante uma ação policial, ele estava indo com a família em um chá de bebê, quando por engano o carro foi cravejado por 85 tiros, de 257 disparos. Evaldo morreu na hora, e ao tentar ajudar o catador de recicláveis Luciano Macedo, também foi atingido e morreu 11 dias após esse atentado. Em novembro de 2015, o último caso, 5 jovens negros foram executados por policiais militares em Costa Barros, também, no Rio de Janeiro. E o carro onde ele estava eram 5 jovens, Wesley, de 25 anos, Milton, de 20, Cleiton, de 18, Roberto, de 16 e Carlos Eduardo, de 16. Esse carro foi metralhado na madrugada por policiais. E um fato curioso desse caso também é que os policiais ainda tentaram plantar uma arma para tentar justificar o crime, mas graças a Deus não deu certo e eles foram pegados. Tá nesse processo de julgamento, né? E foram esses casos. Obrigado, Fernando. Então, com esses exemplos, a gente vê que esse tipo de racismo, mesmo de forma individual, né, ele se torna um racismo também, como eu já disse para vocês, vou repetir, um racismo estrutural, porque ele, na verdade, ele parte de uma produção histórica, né, uma produção histórica e política, né, que é aplicada, né, às academias de polícia, por exemplo, como que é o treinamento deles, né,
quem é a pessoa bondosa, quem é a pessoa má, nesse sentido, né? Existe até eu li isso, vou compartilhar com vocês, bastante interessante, né, para a gente até mesmo refletir. Uma pessoa estava indo ajudar a outra porque a sua casa estava pegando fogo, né? Uma vizinha, né? Aí a casa da pessoa estava pegando fogo e ela foi lá, vamos lá ajudar a nossa vizinha. Aí a vizinha do lado falou, ué, mas por que você está indo lá? Aí eu falei, porque eu vou ajudar minha vizinha, a casa dela está pegando fogo, temos que ajudá-la. E a outra vizinha falava, não, mas e a minha casa? A minha casa não é importante? Aí ela falava, não que a sua não seja, mas agora a casa da nossa vizinha aqui do lado está pegando fogo, vamos lá salvá-la, vamos lá ajudá-la, vamos jogar água, vamos acabar com aquilo ali. E a vizinha falava, não, mas e as outras casas? Só a casa da vizinha que está pegando fogo é importante? Né? Então, por que é importante hoje a gente levantar essa bandeira, que vidas negras importam e a história negra também? Porque quem está sendo alvejado, quem está sendo ceifado, né, quem está tendo a sua vida ceifada pelo braço armado, né, principalmente do Estado, são os negros, são as negras, né, que não têm oportunidade de ingressar na universidade, de ter uma educação pública de qualidade, né? A gente vê que agora, por exemplo, né, a pandemia escancarou a desigualdade, né? Porque nós não temos os alunos da rede pública, por exemplo, onde todos possuem os mesmos instrumentos para estudar. Então, não são todos que têm um computador, não todos que têm uma internet de qualidade. Então, como vão estudar? Né? Então, a pandemia ele escancarou a questão da desigualdade. E escancarou que, né, como já é sabido entre o meio intelectual, que é o povo negro e é o povo pobre que mais sofre. Né? Houve até uma live falando sobre a questão assim, que o coronavírus foi uma doença do branco rico e desceu para o preto pobre, né? Uma doença de branco rico que desceu para o preto pobre. Mas por que aconteceu isso? Já parou para refletir? Qual, desses mais de 50 mil mortes óbitos que a gente teve no nosso país, a maioria é de preto, preta e pobre. Por que será? Então dá para entender que essa casa está queimando dos negros e das negras no Brasil hoje. E essa reflexão que eu queria provocar hoje aqui em vocês, né, para não me estender demais, que já vou terminar, né? Eu tinha falado alguma terminar aqui, porque senão vai ficar muita coisa. A maioria das coisas eu já falei. Eu só queria tocar numa questão importante que a professora e intelectual Djamila ela fala também, né? Na época da abolição da escravidão, né? Quando ocorreu a abolição da escravidão aqui no Brasil, e se libertou os cativos, né, de certo modo, né? Você teve também a queima de todos os documentos de compra e venda desses cativos. Até mesmo que o governo não precisa pagar aos proprietários de escravos que queriam uma indenização. Né? O Rodrigo sabe muito bem disso. Então, esses documentos sendo queimados, de onde eu vou saber que meu ancestral veio? Ele veio da Nigéria? Ele veio do Congo? Ele veio de Moçambique? De onde ele veio, eu não sei. Mas qualquer descendente de italiano, de alemão, sabe a sua descendência, sabe de onde, qual navio eles vieram, de qual cidade eles vieram. Estão até, né, atualmente ficam pedindo a... esqueci o termo. Ficam pedindo uma segunda... Enfim, ficam pedindo reconhecimento para pertencer àquele... Você sabe, Ana que ligou aí? Cidadania. Cidadania, isso, lembrei. Obrigado. Ficam pedindo cidadania.
Só que os negros não têm de onde saber que vieram seus ancestrais. Sabemos que são de África, mas de que lugar da África? Né? Então, até a nossa história ancestral nos foi negada, né, pelo Estado. É por isso, então, que hoje o jovem negro e negra no Brasil não consegue se reconhecer, não consegue saber qual grupo, qual etnia, qual povo, qual tribo que realmente os seus ancestrais adviram, né? Então, assim, essa é uma questão que eu queria muito tocar. Por isso que a gente não consegue criar uma entidade negra, assim, nos negros de um modo geral, né? Muitos têm vergonha. Aí volta, por isso que a gente importa. A gente importa. Por isso que a maioria dos jovens no âmbito social, no âmbito, de certo modo, a raiz. Nesse momento, tá? Agora eu vou passar a palavra para o professor Rodrigo. Gostaria que ele se apresentasse novamente, para ele falar do seu currículo, do seu modo, né? Porque é interessante, né? A gente tem um professor negro, né? Intelectual, e dentro uma pessoa acessível, né? Vou falar para vocês, o único negro intelectual que eu tenho acesso hoje assim, de certo modo, né, negro, cor da pele mesmo, é o professor Rodrigo. Olha bem como é complicado, né? Então, a fala agora fica com o professor Rodrigo, tá? Vou desligar o meu fone aqui. E depois a gente vai começar as perguntas, tá? A Ana vai começar e eu vou terminar. Primeiro de tudo, bom dia a todos e todas. Como já foi mencionado, meu nome é Rodrigo, professor Rodrigo Mello, como sou conhecido na área acadêmica. Inicialmente, quando iniciei minha profissão de historiador, eu comecei a trabalhar com teoria da história e, no meio desse processo, acabei me enveredando pela área de história social das relações políticas, especificamente a questão do negro, né? É muito importante para mim estudar essa questão do negro e foi sempre muito difícil para mim estar estudando isso. Hoje eu, graças a Deus, né, e aos orixás, eu tenho espaço para pesquisar sobre isso, sou parecerista da revista do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, né, no que tange às publicações desse aspecto, né? Eu também tenho uma parceria, né, para poder dar alguns pareceres na editora Mil Fontes, do Bruno Nascimento e do professor Júlio Bentivoglu. Eu tenho uma parceria com eles. E, fora isso, eu também sou um ativista das questões, das questões histórico-culturais, das religiões de matriz africana, e sou um ativista do movimento negro, né? Eu estou sempre envolvido com algumas questões do movimento negro. A minha relação com o Nildo, para além da questão da comunidade de axé, né, da religião, é uma relação intelectual, onde eu tenho tentado, de certa forma, mostrar para ele, né, essa fundamentação histórica, porque quando a gente vai fazer o curso de História, a gente estuda muito pouco essa questão de história de África, né? A gente tem uma base no nossa grade curricular que é voltada totalmente para a história das civilizações ocidentais. Do ponto de vista historiográfico, o que a gente tem é um estudo da Escola dos Análises, né? O que a historiografia francesa trabalha é o que a gente acaba estudando também. E não é somente com relação ao negro, não. Até eu me recordo que quando eu estava me enveredando pela questão da teoria da história, que quem estuda muito a teoria da história hoje em dia no mundo são os alemães, havia muita dificuldade também, justamente por sair desse eixo dos franceses, né? Existe um foco muito grande nessa perspectiva da história das civilizações ocidentais, né? E isso tudo faz parte dessa questão do processo civilizador. Vejam bem, o Nildo tocou em alguns aspectos que são muito interessantes,
são muito interessantes mesmo, né? E eu, nessa minha introdução, eu queria, não sei se eu vou acabar dando algum spoiler, né, das perguntas que me serão feitas, né, mas eu fiquei muito tentado a falar sobre 2 dos aspectos que o professor Nildo comentou. O primeiro deles é a questão do que é ser negro, né, e o segundo é a questão do projeto colonizador, né? Porque o que é ser negro tem muito a ver com um assunto contemporâneo, né? Porque muitas vezes a gente pega para poder ver esse movimento do Black Lives Matter, né? Vidas negras importam, e a gente não para raciocinar e para compreender que ser negro nos Estados Unidos é uma coisa, ser negro na Europa é outra, ser negro na Argentina é outro. Em cada lugar que você está, em cada nação que você está, ser negro tem um significado, né? Aqui no Brasil, por exemplo, também. Ser negro é uma coisa no Brasil bem diferente, por exemplo, de ser negro nos Estados Unidos, né? E só para poder a gente colocar um parâmetro e a gente não ficar no escuro quando a gente vê essas questões que estão nos recaindo pelas mídias a respeito do Vidas Negras Importam e mostrando muito o que está acontecendo nos Estados Unidos e o mundo inteiro apoiando, a gente tem que entender que nos Estados Unidos ser negro historicamente sempre foi uma questão higienista. Como assim uma questão higienista? Lá nos Estados Unidos, negro, eles não se relacionavam com brancos e brancos não se relacionavam com negros. Algo muito parecido com o que aconteceu entre judeus e alemães durante a Segunda Guerra Mundial, né? Até para um negro, quando se relaciona com um branco, eles são motivos de chacota pelos amigos negros. Da mesma forma, os brancos, quando se relacionam com negros, são motivo de chacota. Então, ser negro nos Estados Unidos é muito mais uma questão de cor, né? Tanto é que eles são chamados, lá é chamado Black Lives Matter, vida preta, né? Black é de preto, né? Tem a ver com a cor da pele. Já aqui no Brasil, ser negro é um pouco diferente, né? Porque aqui no Brasil, isso não era uma questão higienista. Você sempre teve, desde a questão do período da colonização, uma mistura, né? As relações entre negros e brancos sempre existiram, houve sempre uma miscigenação. Então, o que você vai ter aqui são diversos tons de cor de pele. Então, ser negro no Brasil aqui, muitas vezes, não é a cor de pele, né? Vão ter negros que são mais pretos de cor do que eu, assim como vão ter negros que são menos pretos de cor do que eu. Então, o que é ser negro no Brasil hoje? Hoje, no Brasil, para a gente poder discutir a questão do negro, eu, como outros acadêmicos, historiadores e culturalistas defendem, ser negro hoje é uma questão, tem que ser analisado por uma perspectiva muito mais bourdieuiana, né? Uma questão muito mais culturalista, digamos assim. Tem que ter uma questão de identificação. E isso é muito perigoso. Muito perigoso em que sentido? Porque até essas ações, desculpem, até essas ações que são imitadas, digamos assim, né? Que são imitadas com relação aos negros dos Estados Unidos e de outras localidades do mundo, né? Que são mais ligadas à cor de pele, como as cotas nas faculdades, universidades, nos empregos públicos, nos concursos públicos, aqui no Brasil é autodeclarado. Então, a pessoa pode se declarar negra, mas a cor da pele dela ser mais clara do que a minha. E ela acaba, então, tirando vantagem de uma política que deveria ser voltada para o negro. Que negro é esse que nós estamos falando? Então, eu vou chegar lá, eu vou falar que eu sou negro, e quando eu tinha cabelo, agora eu sou careca, não tenho cabelo mais, né? Mas quando eu tinha cabelo, meu cabelo era liso. Então, só porque meu cabelo era liso quer dizer que eu não sou negro? Não tenho direito a essa cota? Quem é que vai me dizer que eu não tenho direito a essa cota? Então, isso aí traz algumas discussões no âmbito contemporâneo, que são algumas problemáticas que têm acontecido, de pessoas realmente que são questionadas por terem acesso à questão terem acesso às cotas em concurso público, em universidades públicas,
justamente por não terem uma cor de pele, mas elas se autodeclaram negras. Eu dei uma disciplina eletiva recentemente sobre Negros no Espírito Santo, era o nome da minha disciplina, e eu achei muito interessante essa questão cultural, é muito viva na prática, né? Porque eu, conversando com uma pessoa que era negra, com a cor de pele até mais escura que a minha, e eu te dar como exemplo, você como negra, ela me interrompeu e falou, eu não sou negra, eu sou morena. E eu não posso discutir com essa pessoa, porque ela se acha morena, acabou, ela não quer se identificar como negra. Né? E aí entra muito mais essa questão da identidade da pessoa. A pessoa tem que se identificar como negra. Você pode ter uma pessoa branca, por exemplo, que ela vai querer se identificar como negra, e dentro do movimento negro, por exemplo, você tem diversas pessoas que são brancas, que vão querer participar da luta, reivindicar isso com a gente, e muitas vezes são até alvo de um certo olhar de banda, um certo receio, o que esse branco está fazendo aqui, porque há muita importação de modelos de luta, né? Então, eu acho que a gente foi sempre alijado, agora vai entrar o meu segundo aspecto, que é o projeto colonizador. A gente sempre foi muito alijado dessa identificação cultural com o negro, que o Nildo falou muito bem. De onde advém essa situação que hoje nós nos sentimos perdidos em termos de identificação cultural, principalmente ligado à questão do negro? A pessoa ela, hoje em dia não quer se identificar como negra, né, por falta de uma identidade. Vamos voltar, a Janaína até colocou uma pergunta aí, que é exatamente isso que eu vou mencionar agora. Para a gente poder entender por que essa pessoa não se identifica como negra, ou outras se identificam, como é que funciona esse mecanismo, a gente tem que voltar lá no projeto colonizador. O que é esse projeto colonizador? Esse projeto colonizador, alguns brasilianistas famosos, né, José Murilo de Carvalho, Ciro Flammarion, Arno Wellin, mas no caso, especificamente, esse projeto colonizador foi uma ideia vinda do José Murilo de Carvalho, e vai ser um termo muito interessante. Eu quero que vocês entendam o seguinte, eu vou tentar ser o mais sucinto possível e o mais claro para vocês entenderem o porquê dessa não identificação. Havia um tripé, ok? A Europa construiu um projeto de colonização que é um tripé. Via de regra, os alunos, né, e as pessoas identificam apenas uma dessas pernas, que é a questão do pacto colonial. A colônia era explorada pela metrópole, só podia comprar da metrópole, só podia vender da metrópole. Né? Então, isso aí era muito claro, né? Muito óbvio na cabeça de todo mundo. Né? Só que, nesse momento, a gente tem que entender que isso é apenas uma das pernas do tripé do projeto colonizador. Uma das pernas do projeto colonizador. Apenas uma das pernas. Haviam outras duas pernas. Porque o projeto colonizador tinha um aspecto econômico, o aspecto político e o aspecto social. O aspecto econômico veio para satisfazer os interesses da burguesia, através do pacto colonial. O aspecto político veio para atender o interesse da nobreza, que na Europa estava sem espaço. Por isso que aqui foi construído um sistema arcaico, baseado nas ideias feudais, aonde a nobreza que estava sem espaço na Europa veio para cá, para conseguir o seu poder político através das câmaras municipais e das câmaras dos homens bons. E tem um terceiro aspecto, que é o aspecto social, que é a reprodução do modus vivendi europeu, a expansão da fé cristã, e entra aqui nessa situação, a Companhia de Jesus. Então, veja bem, o projeto econômico e o político, eles se encerram com a independência do Brasil, né? Ou se metamorfoseiam, né? Existe uma metamorfose, eles vão se transformando em outras coisas, né? Em vez de ser a nobreza europeia, se tornam os aristocratas brasileiros, hoje são os donos do agronegócio, do agrobusiness, né? Em vez de ser a burguesia metropolitana escravocrata, se transformam
nos 7 anões, nos 12 negociantes de grosso trato na época do Império, que Antônio Carlos Jucá de Almeida, por exemplo, fala muito bem sobre isso. As coisas vão se metamorfoseando. Mas tem um processo que ele é constante. Que processo é esse que é constante? O processo cristão europeu. A Igreja Católica, através da Companhia de Jesus, eles tinham um projeto na cabeça, que é transformar todo mundo em cristão. E eles vão conseguir fazer isso. E o principal alvo deles era os escravos. Eles vão se deparar com um escravo negro e eles precisavam de uma mão de obra para poder fomentar toda essa questão econômica e política, e eles vão pegar esses escravos como alvo. E para que isso desse certo, eles precisavam garantir que o aspecto cultural fosse cerceado. E aí entra o que o professor Nildo falou, aonde você corta por completo essa questão cultural. Você cria uma falácia na época, né, da teoria cainita, que os negros eram descendentes de Caim, né, que Caim matou Abel, Caim foi condenado a viver na escuridão, né, ele e seus descendentes por toda a eternidade e se alimentar de sangue, né? Então eles vão acreditar que pelo fato dos negros serem negros da cor de pele seria viver na escuridão, né? E que o fato deles fazerem sacrifícios de animais, né, em suas rituais litúrgicos, tanto quanto outras religiões também faziam, mas eles não se importavam com isso, seria a questão do se alimentar de animais, eles ali seriam a questão ali estariam os cainitas, e que eles poderiam, por exemplo, escravizá-los, e que se eles passassem o resto da vida sendo escravos dos descendentes de Abel, os cristãos, eles poderiam fazer o quê? Eles conseguiriam recuperar a sua alma. Olha que absurdo. E nesse momento, então, você tem a escravidão negra sendo institucionalizada pelos cristãos. Não que ela não houvesse acontecido antes, não que ela já não acontecesse na África, mas isso é um outro assunto. Quando eles vêm para cá, para o Brasil, eles são alvo desse terceira perna do tripé, que eles precisavam eliminar por completo qualquer traço cultural que fosse diferente do deles. Você vai ter os indígenas, que consegue-se muito facilmente, né, ou muito mais facilmente que com os negros, né, comparado aos negros, impor o modus vivendi cristão, até porque eles iam ser totalmente controlados e viver dentro dessa realidade das missões jesuíticas. Então, é muito mais fácil você controlar o comportamento desse índio, catequizando-os diretamente, né? E quem vai conviver diretamente com como posso dizer, com os cristãos e os negros, vão ter uma convivência direta, sem interferência dos cristãos, da Companhia de Jesus, são os negros. Então, eles precisavam demonizar e criar determinadas válvulas de escape, que eles vão criar, para você ter uma ideia, o chamado certificado de bom cristão. Qualquer coisa que fugisse ao que a Igreja Católica estava dizendo, as pessoas cristãs perdiam o certificado de bom cristão, e esse certificado de bom cristão, no caso do nobre, né, do senhor de engenho, isso, se ele não tivesse certificado de bom cristão, ele não poderia participar da Câmara dos Homens Bons, não poderiam participar das câmaras municipais, logo não teriam acesso ao poder. E aí eles vão começando a matar essa cultura. Isso que o Bourdieu chama de violência simbólica, né, que é destruir por completo e demonizar por completo, sobrepujar por completo uma cultura e a história de um povo, uma cultura, uma história de um povo, isso acaba se tornando uma violência estrutural. Era uma violência simbólica feita pela igreja e se transforma numa violência estrutural. Quando vai passando o tempo, com o passar do tempo, por mais que os acontecimentos históricos vão mudando a política de colonial para império, de império para república, né, e vamos chegando até hoje, isso ficou arraigado na população. Então, você tem uma série de estereótipos, que o que você tem que ser é heterossexual, branco, ocidental, cristão, né? Mulher tem que casar, homem tem que ser homem. Não chora não, menino, seja homem. Existem diversos parâmetros, né, comportamentais que foram consolidados por essa Companhia de Jesus e por esse projeto, por essa perna do projeto colonizador,
na época do Brasil colônia e foi se arregimentando até os dias de hoje, que também são violências simbólicas e estruturais. Isso não é cor de menina, isso é coisa de menino, isso é coisa de não sei o quê. Então, esse tipo de coisa existe hoje na sociedade contemporânea, né? E muito por conta dessa situação que aconteceu, chamada projeto colonizador, né? E o mais interessante é que no Brasil isso se beligera ainda mais, é porque houve depois o chamado arcaísmo como projeto. Porque quando Portugal teve a chance de modificar, entendeu, a situação, foi Portugal modificar em que momento? Quando houve a Revolução Industrial e pudesse transformar em uma sociedade burguesa, né, houve então a opção que Portugal teve de se manter esse arcaísmo como projeto, se estruturando ainda por mais tempo esse processo dentro do Brasil, antes mesmo de se tornar independente. E quando o Brasil se torna independente, ele vai importar os modelos portugueses. Então, o Brasil, ele optou por viver dessa forma, optou por trazer isso. E o Brasil, hoje em dia, é reflexo, né, o Brasil de hoje, contemporâneo, é reflexo disso tudo. Então, você tem pessoas que infelizmente têm que passar a viver de aparências, que não se aceitam como são, em todos os aspectos, não se reconhecem o que são, não se reconhece como negro, tem que esconder que são homossexuais, tem que esconder uma série de situações, justamente por causa dessa violência simbólica e estrutural do projeto colonizador que foi incutido na cabeça deles, que é a reprodução do modus vivendi cristão, ocidental, europeu, que começou a partir do 1530 e veio acontecendo e continua acontecendo até os dias de hoje. Até hoje é muito difícil romper com isso. Acho que eu me estendi muito numa fala inicial, uma fala inicial, né, Nildo? Nildo, não estamos chovendo. Ana agora vai começar as perguntas, né? A roda de perguntas. Depois a gente vai se revezando. Uhum. É legal que o Rodrigo, né, ele pegou um aspecto muito... Desde o início, né? Somente da parte da colonização. Tem um autor muito importante também na filosofia, que é o Frantz Fanon, né? Acho que o Rodrigo já teve acesso a esse autor. E quando ele fala no livro Os Condenados da Terra, ele fala muito essa parte, né, do colonizador e o colonizado, né? Eu acho que Portugal também teve essa participação muito grande, porque o filósofo, né, que é o Frantz Fanon, ele fala no aspecto que ele vai estudar na França, mas ele repara que o francês que ele fala na África não é o francês que ele falava dentro do país, né, que é a França, né? E nesse direcionamento, eu queria que o Rodrigo falasse assim, fala um pouco sobre a chegada, né, da primeira fase do capitalismo no continente africano, né, a fase do capitalismo comercial. Queria que ele traçasse mesmo isso aí, porque vai ser um parâmetro muito forte também para essa imigração forçada dos corpos negros para outros continentes. Muito interessante sua pergunta, muito interessante sua pergunta mesmo. Então, quando você teve o projeto de expansão português, no período de expansão marítima e comercial, o marco inicial vai ser a tomada de Ceuta no ano de 1415. E a partir daí inicia-se o chamado périplo africano. Né? A partir desse périplo africano, o que a gente tem seria a criação de determinados entrepostos comerciais no litoral, e isso gradativamente vai sendo construído ao redor de África pelos portugueses, até finalmente eles chegarem no seu grande objetivo, que é a tomada de Calicut nas Índias, no ano de 1498. Veja bem, primeira pergunta que a gente tem que se fazer para poder entender o que eu quero explicar. Por que Portugal não se adentra no interior do território de África? Ora, o que havia em África quando Portugal chegou é a resposta para essa pergunta.
Muitas pessoas, quando pensam em África, até mesmo hoje em dia, se você chega numa sala de ensino médio, uma sala de uma universidade e pergunta sobre isso, as pessoas imaginam logo no campo semântico delas um monte de deserto, de animais andando, né? Pessoas com corpos seminus. A mesma coisa que a gente imagina se falar Marte, né? Marciana, já imagina uma pessoa verde, toda esquisita. A gente já tem na nossa cabeça algumas coisas pré-concebidas, né? Só que em África não era assim. A África, você tinha civilizações, né? Você tinha povos politicamente estruturados. Você tinha o reino de Ifé, você tinha o reino de Dahomey, você tinha a região do Congo, era totalmente, como eu posso dizer, totalmente habitada, inclusive era alvo de diversas disputas políticas e guerras que aconteciam. Você tinha a região da Nigéria também, onde hoje é a Nigéria, né? Você tinha ali diversos reinos constituídos com rei, com comércio, com política, com exército, da mesma forma que a Europa tinha. A gente não pode se esquecer que dentro da teoria evolucionista, né, que é o que é a majoritária dentro da nossa área de estudos, o homem começou a civilização, a primeira civilização surgiu foi em África. Então é até meio estranho a gente acreditar que a África não era civilizada, né, como era nesse processo civilizador do século XIX incutiu na nossa cabeça, né? Meio esquisito. Então, a África já tinha civilizações. E o que aconteceu? Quando os africanos chegaram, eles já se depararam com um tráfico de escravos. Ué, como assim, professor? É simples. Você tinha um hábito entre os povos africanos, que era o seguinte, você tinha um confronto entre eles, e aquele reino que perdia, aqueles que perdiam a batalha, eles eram feitos escravos dos vencedores. Então, esses que eram feitos escravos pelos vencedores, esses escravos eram considerados um espólio de guerra. E já havia todo um tráfico de escravos que ocorria e era monopolizado, né, pelos muçulmanos. Como assim? Pelos árabes muçulmanos. As chamadas especiarias que a gente aprende no ensino médio, né, no ensino fundamental, no 9º ano, e no ensino médio também, de maneira geral, e etc., são especiarias que, entre elas, a gente acha que é só cravo, canela, tecido. Não. Dentre essas especiarias está também o escravo. Já havia todo um tráfico de escravos e um monopólio de escravos exercido pelos árabes muçulmanos. Inclusive, né, todo mundo fala, candomblé, religião, culto orixá, ela é de África, mas não sei se vocês têm essa informação, senão eu vou dar para vocês. O candomblé não é uma religião de África, o candomblé é uma religião brasileira. O culto orixá em África, quando os africanos... nesse momento do século XVIII, do século XV, quando os portugueses chegaram, eles já estavam sendo convertidos para o islamismo. Porque o tráfico de escravos enriqueceu muitas pessoas e muitos deles queriam ter acesso a essas riquezas e, para poder ter acesso a essas riquezas, estavam se convertendo ao islamismo. Então, quando os portugueses chegam, né, esses portugueses chegam e vão querer fazer comércio com os negros. Então, você tem ali negros que estão escravizando negros e que estão vendendo esses negros para muçulmanos, e você vem o português tentando tomar o lugar desse muçulmano. E esse português, obviamente, para poder ocupar o lugar desse muçulmano, ele vai precisar ofertar algo que é mais interessante do que o muçulmano está ofertando, né? E aí tem a grande dificuldade dos portugueses, né? Inicialmente, mas a partir da virada do século XVI, fica muito mais fácil para os portugueses quando eles começam a ofertar fumo, né? Fumo e aguardente, que eram especiarias muito valiosas, né? E mais tarde entra o melaço também de cana, quando a cana começa a ser produzida, que são especiarias muito valiosas
para os africanos, e isso aí faz com que os africanos comecem a preferir vender as suas especiarias, seus escravos, para os portugueses. Inclusive, o grande império ultramarino de Charles Boxer vai falar, inclusive, de uma primeira grande guerra mundial, né, entre as nações ultramarinas, né, Holanda, Portugal, Espanha, Inglaterra, etc. Charles Boxer tem uma obra fantástica falando sobre isso, e mostra como que essas rotas comerciais de África foram disputadas numa grandiosa guerra que aconteceu justamente nesse período do século XVI. Inclusive, não sei se vocês sabem, né, o desaparecimento do rei de Portugal, né, que todo mundo sabe que depois gerou a União Ibérica, foi justamente nesse confronto. Pois naquela época, né, os reis, né, os grandes reis, eles não ficavam, que nem hoje os nossos generais ficam no escritório, né, eles iam para a batalha. E ele acabou desapareceu, né, uma batalha como essa. E aí, nesse momento, voltando à questão do colonizador, nesse momento, o português ele vai conseguir se transformar na figura do colonizador. O grande problema é que o projeto colonizador em África não seguiu para frente, no caso de Portugal, porque ficou faltando um elemento, né? Para poder o projeto colonizador ele acontecer, você tem que ter 3 elementos: o colonizador, o colono e o colonizado, né? E o Marroloff de Matos vai falar muito bem sobre isso, né? Quando vai falar sobre o tempo de Saquarema, que é uma questão do século XIX, ele vai se remeter a essa questão do colono, o colonizador e o colonizado. O colonizador é o explorador de Portugal, né? Da metrópole. O colono é o proprietário de terra, né? Quem tem acesso à terra, quem está controlando a terra na colônia. E o colonizado são aqueles que são explorados, né? O que acontece? O que acontece? Vai ter a questão do que na África você não vai ter colonos. Não tinha um colono, você só tinha colonizador e uma tentativa de impor eles de serem colonizados, os africanos serem colonizados. Então, isso acaba não dando certo, né? Então, o Brasil é que você vai ter a aplicação prática dessa questão do projeto colonizador. Mas foi dessa forma que começou-se a vir escravos para o Brasil. Primeiro, obviamente, veio escravos das regiões, né? De acordo com o fluxo migratório. Você vai ter aqui os escravos de origem, né? Aí vamos falar de etnia, né? Algumas não é raça, mas são etnias. Primeiro vão vir os escravos de etnia Nagô para cá, né? Para o Brasil. Depois nós vamos vir os escravos de etnia Banto para cá. Depois nós vamos ter uma coisa meio que generalizada. Porque o que ocorre? Quando vai chegar no século XVIII, na virada do XVII, né, metade do XVII para frente, a sede por escravos era muito maior do que a demanda de escravos para os negros venderem. Então, Portugal começou a atacar mesmo para poder conseguir. Aí entra esse universo que a gente tem na nossa cabeça. Porque quando a gente pensa em escravidão de Portugal em África, a gente imagina que Portugal ia lá, matava todo mundo e trazia os escravos para cá. Esse tipo de situação só vai acontecer um pouco mais para frente, não era nem Portugal. Portugal vai estar armando e dando fomento, né? Dando subsídio para determinadas povos atacarem os outros com o objetivo de conseguirem escravos para eles, né? Mas isso vai estar acontecendo já um pouco mais para perto aqui do século XVIII, né? Porque no começo você vai ter toda uma disputa mesmo com os muçulmanos. É dessa forma que acontece, professor. Não sei se respondi a sua pergunta contento. Respondeu sim, Rodrigo. Eu quero fazer outra pergunta. Como podemos pensar assim no monopólio dos corpos negros e essa passagem, já que você citou muçulmanos, desse modelo escravocrata dos muçulmanos aos cristãos? Porque são maneiras diferentes, assim, para entender mais simplificado. Rodrigo, irmão, tenta também, dentro dessa, responder ao professor Adriano, que ele fez essa pergunta
né, dos negros que aqui vêm, né, a questão de pessoas que eram talentosas, sofisticadas, como reis, sacerdotes, ourives, ou seja, esse corpo negro que vem no Brasil, né, por exemplo, né, qual era, né, as suas características, né, por que eles eram para cá? Por exemplo, é sabido que era necessário pessoas que conhecessem técnicas agrícolas, né? Então, essa é uma característica dos africanos, de certo modo, né? Que alguns historiadores eles sempre enfatizam. Mas se você puder falar um pouquinho, obrigado. Respondendo primeiro a pergunta da Ana, era diferente você ser escravo dos muçulmanos e você ser escravo dos cristãos. Qual é a diferença básica? A diferença básica é a seguinte: ser escravo do muçulmano, você era respeitado culturalmente. O muçulmano respeitava a sua crença e a sua cultura. Se você não podia comer determinada coisa, mesmo sendo escravo, o muçulmano te respeitava. Se você não podia fazer tinha um determinado hábito religioso, por exemplo, em determinado dia da semana, o muçulmano respeitava. Sem contar o fato que quando você era escravo do muçulmano, você estava sendo escravo do muçulmano em África. Ou seja, você tinha a esperança do seu povo vir e te libertar e você deixar a situação de escravidão. Agora, você ser escravo do cristão é uma coisa absurda, né? Você tinha o que nós vamos chamar de pango, né? Que era uma situação muito difícil, que você era escravo e você não era respeitado de forma alguma. Você era violentado o tempo inteiro, culturalmente, fisicamente. Você tinha um banzo que você não sabia, tinha a questão da depressão, que você sabia que nunca ia deixar de ser escravo. A sua religião não era respeitada, os seus hábitos alimentares não eram respeitados, a sua cultura não era respeitada. Você era tratado como objeto e você também não tinha nenhuma perspectiva de você ser libertado. E até se você fugisse, para onde você iria? Então era uma situação bem difícil, né? Porque a escravidão, você ser escravo do muçulmano, você só era um escravo. Você só era violentado por ser escravo. Agora, você ser um escravo dos cristãos, você era escravo e era violentado simbolicamente, violentado culturalmente, violentado em todos os aspectos. Então, era bem diferente mesmo, né? Bem diferente mesmo, né? E eu acho, até agora não sei porque que me veio à cabeça, a gente até se contradiz, se sente mal com a situação do escravo, e eu me recordo quando eu estava estudando na minha faculdade, Edward Thompson, quando vai tratar a respeito da Revolução Industrial, ele fala que era 1000 vezes melhor ser um escravo no Brasil no século XVIII, XIX, do que ser um operário nas fábricas inglesas no mesmo período. Aí eu me lembro até, me remeto à seguinte reflexão: como deveria ser você ser um operário na Inglaterra no século XVIII, XIX, a ponto dele falar que era melhor você ser um escravo, porque ser um escravo já era dessa forma que a gente está falando. Imagine ser um operário inglês do século XVIII e XIX na Inglaterra, no auge da Revolução Industrial. E para poder responder à questão colocada pelo professor Onildo, né, que passou aí um questionamento do professor Adriano, né, o que acontecia é que havia, sim, uma questão das especificidades, né? Tanto é que você vai ter, principalmente, eu vou citar apenas como exemplo, né, a questão dos negros Mina, né, que veio da questão das minas, de Mina, na costa de Mina, de África, para ser exportado aqui para o Brasil, para poder atender às necessidades da exploração do ouro, né, que eram negros que tinham que ter um porte menor, que tinham que saber fazer exploração de mina, para poder tirar o ouro e tudo mais. Tinha outros que eram, obviamente, levados para poder ter o trabalho na agricultura, né? E assim como tinham outros que eram levadas para ser mucama, né? Uma espécie de prostitutas da época, né? Para servir, que sabia-se que ia ser vendida para um patrão que quisesse, obviamente, abusar sexualmente dela.
Então, havia, sim, todas essas especificidades. Agora, o mais interessante é que isso só acontecia, professor Adriano e colegas e alunos, só acontecia quando eu chegava no Brasil. Porque, como todo bom comerciante, o colonizador português, que é o burguês metropolitano de Portugal, ele queria comprar todo mundo lá como se fosse em atacado. Todo mundo junto. Ele não queria um preço diferenciado, né? Ele queria tentar comprar em forma de um pensamento já pré-capitalista, né? Eu vou comprar esses aqui todos, entende? Mas ele ia na região. Ele, por exemplo, identificava que na região de Costa da Mina, ele sabia que ali tinha negros que eram especializados em mineração. Então ele ia lá e arrematava os escravos. E aí ele pegava esses escravos e ia lá e vendia esses escravos como especialistas na região do ouro. Entendeu? Ele não chegava lá procurando com uma demanda específica, porque senão isso encareceria. Para você ter uma ideia, eu gosto de usar essa metáfora para vocês entenderem. Se fosse hoje um colonizador português, traficante de escravos, negociante de grosso trato, conseguia encher um navio de escravos com algo em torno de R$2.500 a R$5.000. Enchia um navio de escravos com algo equivalente a R$2.500 a R$5.000. E ele vendia cada escravo, a unidade aqui no Brasil, por algo em torno de 30 a 35 mil. Essa era a margem de lucro desse traficante de escravos, para vocês terem uma ideia. Era uma coisa absurda. Era uma coisa absurda o lucro. Eu costumo, inclusive, falar para os meus alunos em sala de aula, né, que, ao contrário do que se pensa, a grande especiaria que enriquecia Portugal não era o açúcar. O que enriquecia Portugal era o escravo, eu deixo isso claro. Por isso, todo esse esforço português no projeto colonizador de proibir o tráfico, a escravidão indígena e obrigar a ser o tráfico de escravos negros, para poder garantir o princípio da extraterritorialidade da mão de obra, porque seria a mercadoria a ser comprada e muito cara, entendeu? O escravo era a mercadoria mais valiosa. Não sei se respondi a pergunta contento aí, Adriano, Nildo e colegas. Respondeu sim. E aí tem uma outra questão que a gente, no caso, levanta, né? Qual a relação da escravidão e o embranquecimento brasileiro com fatores históricos? Você consegue explicar um pouco essa questão aí, da relação da escravidão e o embranquecimento brasileiro com fatores históricos? E também, depois, explicar por que há uma negação da história negra no Brasil, né? Para a gente já encaminhando, porque o nosso horário, irmão, é até mais ou menos 11h40, né? Para a gente delimitar um prazo aí que eu tinha combinado com os alunos, tá bom? A questão do embranquecimento... Desculpa, Nildo, pode falar, perdão. Não, para depois a gente fazer as considerações finais e ver algum aluno que quer perguntar, alguém que quer fazer alguma pergunta. A questão do embranquecimento, né, a culpa toda, né, vou falar culpa mesmo, é do IHGB, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que no século XIX, dentro de um pensamento kantiano, positivista, resolveu criar aquela estrutura que era preto, mameluco, caboclo, lembra daquela questão que a gente estudava quando era... Pelo menos eu estudei, porque eu tenho 43 anos, eu estudei dessa forma. Não sei se alguns colegas... Você lembra, Adriano? Não sei se vocês lembram. Paexo lembra também, tem algumas pessoas que lembram, a Rogéria deve lembrar também. Tinha aquele negócio de você tinha uma fotinha no livro e falava assim, negro, caboclo, mameluco. Aquilo ali era uma forma de embranquecer. Porque eles se deparam no século XIX, quando você tem a proclamação da República, né? Eles se deparam no século XIX e falam assim, caraca, nós temos mais preto do que branco. Como é que nós vamos fazer para não falar que nós somos um país de negros? Aí eles vão criar aquela estrutura para tentar, de uma certa forma, embranquecer e criar uma identidade não negra. Porque existem duas formas de você criar uma identidade. Uma por pertencimento e a outra por não pertencimento. Então, o que eles fazem isso? Eles vão pegar a estratégia do não pertencimento. É uma estratégia ardilosa que foi feita pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Tipo assim, eu não sou preto, eu sou mameluco. Eu não sou preto, eu sou caboclo. Eu não sou preto, eu tenho cabelo liso. Eles vão querer passar isso para a população e, obviamente, que vai ser comprada não somente nessa situação, como em todas as produções historiográficas
que vão começar a produzir artigos, livros, publicações, falando do negro somente como mão de obra, somente do negro como sendo ferramenta, como matéria de produção econômica. Não vai valorizar de forma alguma a questão da história do negro, né? E como é que você mata um povo? Você mata um povo alijando ele da sua história, né? E aí eu entro na sua segunda pergunta aí, né? Você mata um povo alijando ele da sua história. Quando você cerceia ele da sua história, quando você cerceia esse povo da sua cultura, do seu passado, e você não permite ele de ter orgulho de dizer, eu vim desse povo, eu vim dessa raiz, quando você tira isso dessa pessoa, você matou esse povo. Né? Você matou esse povo. E o que nós temos hoje no Brasil é uma luta de nós negros pela valorização não somente da vida negra importa, a história negra importa também. Nós precisamos valorizar a história negra, porque não adianta você ter uma lei, por exemplo, que obriga a história negra a ser contada, né, dentro do Brasil, não adianta nada a história negra ser contada no Brasil, né, e, infelizmente, ser obrigada a ser contada no Brasil, a história negra, só que os professores não executam essa questão, essa situação. Você tem uma lei que garante, é necessário falar, é necessário contar a história do negro, só que os professores pulam um capítulo. Nas prefeituras, né? Nas prefeituras, por exemplo, você tem livros que são comprados, inclusive, que tem que contemplar isso, porque tem que estar dentro do parâmetro curricular nacional. Né? E aí o que acontece? Chega nesse capítulo, o professor simplesmente pula. E a alegação dele é que ele não estudou isso na história. Né? A alegação dele é que ele não estudou isso na história. A alegação dele é que ele não estudou isso no curso dele para poder falar sobre isso, entendeu? Essa que é a alegação dele. Só que, na verdade, não existe essa alegação. Né? Ele tem que simplesmente estudar. Se não se preparou, vai estudar para explicar isso. Vai se informar. Existem os cursos de formação. Se é professor de escola particular, vai atrás de alguma coisa. A gente não pode falar da história do Brasil sem falar da história do negro. A história do negro também importa. Não adianta a gente falar só da cor, só da cor, só da cor. E até por isso que eu sugeri que a gente debater essa questão da história negra, simplesmente pelo fato de que aqui no Brasil a gente não pode simplesmente se atentar à cor. A gente tem que se atentar à história. A gente tem que se atentar a esse processo. Porque nós fomos alijados disso. Hoje ninguém quer, né, de forma alguma, ninguém quer. O telefone, gente. Hoje ninguém quer assumir, infelizmente, ninguém quer assumir essa bomba, digamos assim. Ninguém quer assumir essa bomba. Né? A luta é uma luta que é muito difícil, que é muito complicada a gente assumir essa bomba. Né? E é muito difícil mesmo a gente entender que a gente não tem como saber quem nós somos, não tem como saber quem é o Brasil, sem desvalorizar. Olha, a carne mais barata do mercado é a carne negra, já dizia a música. Não é isso que fala? Desde a época da colonização, a carne mais barata do mercado é a carne negra. Só que nada que a gente tem no Brasil foi construído sem o sangue e o suor do negro. Hoje a gente tem traços culturais do negro em tudo nosso. E as pessoas sequer sabem. As pessoas falam que o candomblé é coisa do demônio, mas na hora de dançar a música do axé, todo mundo dança. As pessoas demonizam a Umbanda, mas na hora que escutam um atabaque, quer rebolar. As pessoas falam que funk é coisa de preto, mas toda patricinha gosta de dançar um funk. Então, as pessoas, elas falam uma coisa, mas fazem outra. E a gente tem que começar a dar nome aos bois. A gente tem que começar a valorizar sem vergonha. Ah, isso aqui, ó, feijoada é coisa de preto. Tem que valorizar isso aqui, é coisa de negro, porque eles pegavam os restos do porco que na Casa Grande ninguém queria comer e botavam para cozinhar junto com feijão. Estão comendo feijoada? Estão comendo comida de preto. Vocês estão comendo farofa? É comida de preto. Eles têm que começar a saber exatamente. Ah, vocês gostam da panela? A panela, vocês fazem a torta capixaba. A panela de barro é de preto. Porque era por isso que eles faziam as panelas dele, porque não tinha outra situação para fazer a panela. E aí ninguém valoriza isso. Nós temos que começar a valorizar a história do negro. Essas aí são minhas considerações finais. Desculpa, eu fico muito exaltado. Rodrigo,
a gente é decapitado. A história do negro, a gente é decapitado constantemente. Essa violência simbólica, ela acaba com a gente, principalmente para nós negros, né, que estamos lutando com isso. E, de fato, a gente chega, às vezes, na escola sem estar vestido... Só para poder saber como é, a gente acha que a gente é aluno, né? Não pode ser professor, não, né? É complicado. Chega um negro, camisa sem ser cola, nem se é ele. Eles já acham que você chegou para estudar. Você tem que explicar para o guardinha que você é professor, ainda vão chamar a secretaria para ver se é verdade mesmo. Só porque eu sou preto, entendeu? É complicado, isso acontece muito. Fala, Carolina. Rodrigo, é bom você frisar a efetivação da Lei 10.369, porque teve escolas, por exemplo, que eu lecionei, e muitos professores, inclusive da área de História, Geografia, Sociologia e Filosofia, se recusavam a efetivar, né, essa lei dentro da sala de aula. Se recusavam, falavam assim, mas eu não estudei isso. Realmente, como você falou. E aí... eu, como professora branca, né, ficava sendo chacota, né, porque professora branca falando disso na escola, né, mas eu acho assim que realmente temos que levar a sério essa lei, temos que fazer efetivar. Inclusive, quando eu estava na UFES ainda, um dos regulamentos dentro dos departamentos, né, eram que algumas disciplinas colocassem esse viés, né, da Lei 10.369, que deve ser efetivado nas escolas públicas, porque o grande público de meninos pretos e pretas está na escola pública. Alguns alunos que tiveram aula comigo sabem o quanto, quando eu chego na sala de aula, eu falo, primeira pergunta que eu faço, quantos professores e professores negros vocês tiveram na vida acadêmica de vocês até agora? E muitos falam, nunca tive, né? E o porquê não teve é por causa dessa estrutura racista, né? Desde a universidade, desde as faculdades existentes, né? Quais as limitações dessas pessoas a chegar no nível superior, o quanto mais obstáculo, né? Para além da divisão de gênero, né? A gente vai ter, né, principalmente para as mulheres pretas, porque é muito pior, elas estão no gargalo da sociedade, então isso é muito pior na visão, primeiro, gênero e de pele, né, para a mulher negra. A gente vê que é muito mais difícil para uma mulher negra chegar numa universidade, hoje ainda com as cotas, porque a gente vê que as fraudes de cotas existem, né, e eu acho que o coletivo Negrada na universidade fez com que isso se escancarasse, apareceu até no Fantástico. Eu tenho um colega de área que ele fundou o Negrada, né? E isso é muito emblemático, porque quando a gente vê que a gente leciona para uma grande maioria de meninos e meninas pretas, e elas não sabem nem o direito delas dentro de uma instituição, e não sabem nem que existe uma lei que respalda elas conhecerem a sua história de fato, a gente tem um problema, e o problema está na estrutura, né? O quão o Estado, né, abarrota o professor, os profissionais de todas as áreas, com vários outros parâmetros administrativos, para esse professor não elaborar uma aula referente à Lei 10.369 também. A gente também tem que dar esse olhar. E eu acho muito importante que os professores, principalmente da área de humanas, né, que a gente está mais entrelaçado a esses conteúdos, levasse isso também para outras áreas, mas a gente aprofundasse, tirasse pelo menos 2 vezes no trimestre ali, para dar uma aula específica, voltada ao conteúdo, mas com essa vertente da Lei 10.369, que seria o ideal, né? Alguns estudantes, eu acho que estão aqui, já tiveram aula comigo no primeiro ano, a Rebeca teve aula comigo no primeiro ano, né? E hoje ela é 3º ano, mas ela já sabe os debates que eu levo. E eu acho assim, eu como professora, posso não ser negra, mas eu tenho o dever, como profissional da área de educação, levar pessoas negras, profissionais negros de várias áreas, para falar de vários temas, não só do racismo, porque preto não fala só de racismo, ele fala de outras áreas também, porque tem preto engenheiro, tem preto médico, tem preto de várias áreas, e por que não levar esses pretos
A Priscila Gama, por exemplo, é uma das empreendedoras pretas mais famosas daqui do estado, fora do estado. E ela faz uma das únicas festas para pretos e pretas. Os meninos adoram isso quando levam ela. Como exemplo, né, de autoestima, né, para eles. Eu acho que isso é necessário mesmo com os professores que são brancos, pretos e todos indígenas. Esse ano, por exemplo, no Silvio Rossi, tinha um professor indígena de história. E eu conversei com ele assim, em sala, assim, mais ou menos, por alto, e ele é dessa vertente indígena, ele fez doutorado também em indígena e tal, e seria legal também levar essa vertente, né? Também colocar todos os viés, quilombolas, indígena. Hoje a Valquíria, por exemplo, que está na frente indígena e quilombola e do campo na CEDU, é uma amiga próxima também, ela fala muito disso, quanto é necessário a gente efetivar isso dentro das salas de aula. Porque ficar só no debate, fora de sala de aula, o quanto a galera da periferia vai ter acesso a isso, né? É isso que eu queria fechar aqui. Então, agradeço, Ana, a sua colaboração aí, sua participação também, né? Nossa professora Vitor. Antes de eu abrir para as perguntas, caso alguém tenha, eu quero só deixar já um spoiler para a próxima terça, e aí a gente vai ter o professor Adriano, né, doutor em psicologia, professor do departamento de psicologia da UFES, né, que vai estar falando para a gente questões dentro dessa temática, né, dentro do que ele trabalha, né. Eu acho que vai ser uma aula super interessante, mega importante, e eu conto com os alunos, né, e a gente vai ter, de repente, mais pessoas ainda, e assim espero. Né? Antes de passar para as perguntas também, então, agradecer a presença do professor Adriano hoje, né, que vai estar com terça-feira que vem, já falei. Agradecer a presença do meu pai de santo, né, que é o pai Edson, né, Gomes, que estava aí. Eu acho que não sei se ele saiu, mas eu quero agradecer. E aos meus mais velhos, né, que são da minha casa de santo, né, do Ileaxé Palácio Oxalá, né, estão também prestigiando essa live, porque é um assunto que interessa, né, e não é uma questão religiosa, gente. Só lembrando que os meus alunos, não é uma questão religiosa, né, essa é uma questão cultural, né, a religião perpassa a cultura também, né, então, nos interessa, principalmente as pessoas que são adeptas, né, e como o Rodrigo bem disse, né, o candomblé... Parabéns aí pelo trabalho de vocês, viu? Obrigado, meu pai. E como o Rodrigo bem disse, né, o candomblé é uma religião brasileira, né? Há alguns debates, mas se você parar para pensar, né, qual religião foi criada no Brasil? Criada, construída, né? Porque nós somos um país jovem, né, 500 anos, praticamente, né? Qual a única religião criada no Brasil? O candomblé. Assim, há algumas discussões, há alguns debates, a questão da Umbanda, mas, assim, criada mesmo, né, o candomblé. Então, assim, você entende que não é uma questão de preconceito, de uma ideia preconcebida, mas é algo que você tem que saber. Não que você tem que aderir, ninguém que tem que aderir a candomblé, a religião nenhuma que não queira, né? Eu acho que todo mundo tem liberdade, né, de professar o seu... Você tem que saber que nos libertou, né, continuou tendo práticas racistas, estamos morrendo nas favelas, nas comunidades, nas periferias, aí em São Torquato, nos morros aí, que tem negro jovem morrendo sim, ou sendo seduzido pelo tráfico, né, mas ainda estamos resistindo, porque existem vários movimentos negros. Eu espero que na semana que vem o professor Adriano até fale alguma coisa, porque ele é muito engajado. Ele é um professor branco, mas ele é um negro, tá? Eu considero o professor Adriano um negro. Aí depois ele pode até, semana que vem, falar um pouquinho. Então, eu agradeço muito a participação de todos os alunos, professores também do Silvio Rossi, tá? Muito obrigado pela participação. E aí, quem quiser fazer pergunta para o Rodrigo, só abre o microfone e pode fazer, tá? Professor, aluno, quem quiser. A gente tem mais 5 minutos ainda, antes de acabar. Queria comentar uma coisa. Tá escutando aí, gente?
Sim, perfeitamente, Vitor, pode falar. Ah, tá. Não, só fazer um comentário aqui, né? Aí você fazer uma réplica aí. Gente, sou o Vitor, tá? Professor de Geografia do Silvio Rossi aí, só para quem, de repente, não me conhece. A gente tava semana passada, assim, refletindo, né? O pessoal ficou meio desesperado porque os jornais começaram a colocar notícia assim, nuvem de poeira vindo do Saara vai atingir a Amazônia, a América Central, não sei o que, e vai, sei lá, afetar a saúde das pessoas, né? Eles colocam a notícia assim de uma forma tão bombástica, você fica... E o pessoal ficava perguntando mesmo, nossa, mas como assim, né? Nuvem de poeira, já não basta pandemia, não sei o quê. Então, aí a gente, da geografia, a gente fica comentando sobre essas determinações, a gente fala, né? Algumas determinações geográficas, né? Assim como nós temos um fenômeno natural, que é essa nuvem de poeira é uma coisa que já vem sendo monitorada há um tempo já, né, pela NASA, é uma coisa, um processo totalmente natural, anual. Também nós temos a relação entre Brasil e África nesse sentido dessa dependência que um tem do outro, né, sabe? Olha como é que a gente comentando sobre coisas humanas, assim, né, questão dos africanos vindo para cá, forçados, né, os europeus e tal, toda essa rota do Atlântico, né, ela sempre foi muito uma relação muito intensa entre Brasil e África. Os dois continentes eram um só, né? Há mais ou menos aí uns 200, 300 milhões de anos, os dois eram um só, chamado Gondwana. Então, no momento separou, né, tal, criou-se ali a fenda e o oceano se abriu, e até hoje os dois estão se separando aí bem devagarzinho, né? O pessoal estuda aí, os alunos estudam isso aí no primeiro ano, mas fica explícito como que é intenso o nosso laço que a gente tem com a África, né? E aí, na nuvem de poeira, a gente fica, nossa, mas olha só como é que o Saara, a mais ou menos uns 5.000 quilômetros daqui, ajuda a adubar, né, essa terra que é a Amazônia, as florestas daqui, as correntes marítimas que vêm para cá, quentes, né, da África, que inclusive impulsionou os navios, né, inclusive esses navios, a gente fala muito dessa coisa da África, do Brasil, assim, por que a gente fala tanto de África e tal, por que a gente tem essa questão do negro tanto no Brasil, né, aí, só para somar aí a situação, ver se eu estou correto também, né, os números falam que cerca de 5 milhões de negros pretos africanos vieram para cá, né, então quer dizer, uma população muito grande de africanos que vieram para cá, e não vieram porque queriam, né, lógico, vieram forçados, e em outros países não, né, então a gente já coloca essa determinação geográfica aí, né, o Brasil, ele está literalmente, assim, porta da frente com a África, né, o pessoal fala, mas por que de repente na Argentina, ou sei lá, outros países, não tem tanto essa coisa tão intensa africana, porque a gente tem aí no mapa, você pode ver lá o Brasil bem na porta ali com a África, bem de frente mesmo para o Atlântico, vizinho, né? Então a gente tem essa relação. Aí você comentou, o professor Rodrigo comentou muito bem, né, sobre a diferença que tem nos Estados Unidos, porque não se comenta, se a gente for reparar no nosso contexto, não se comenta muito de outros países, é Brasil e Estados Unidos. Os protestos do Vidas Negras Importam ficaram mais concentrados no Brasil, porque nós tivemos toda aquela visão, né, do americano, como é que ele fez, então a gente meio que importou, vocês falaram muito bem sobre isso, importamos a causa, a luta, e aí, falo essa diferença que tem, né, aqui no Brasil, a gente, o preto não é o mesmo preto dos Estados Unidos, lá, ele foi, para usar uma palavra mais, como é que eu vou falar, mais resumida aí, né, que vocês explicaram muito bem, lá nós tivemos uma coisa mais parecida com segregação, né, que é aquela coisa do preto separado do branco, mas ao mesmo tempo ele tinha uma certa dignidade, ele foi assim, até porque eles foram usados na Guerra de Secessão, não é isso? Então eles tiveram uma certa compensação, na medida do possível. Agora aqui no Brasil, o que aconteceu não foi uma segregação, foi uma exclusão, né? Quer dizer, eles não foram segregados do território aqui, eles foram excluídos do território. E aí, nisso, inclui a destruição da cultura, a destruição da língua, do idioma, né? Eles não falam, a gente não tem a gente tem palavras pontuais aí que usam banana, né? Que vocês falam assim, tambor, então várias palavras português que tem aí, a gente usa, mas o idioma mesmo foi retirado deles.
a cultura, a filosofia deles foi retirada, a religião deles foi retirada. Ainda assim, nós temos resistências, né? Vocês estão falando aí, Umbanda, Candomblé, alimentação, música. Então, a gente tem resistências culturais pontuais aí, alguns resquícios que ficaram, ainda bem, né? Então, é sobre isso que eu queria comentar, assim, de repente você dá uma palhinha sobre isso. Determinações geográficas sobre isso, assim, essa face que tem, né, da África com a América no Atlântico, né, como que isso se tornou tão intenso, entendeu? Até hoje, nessa interdependência que até hoje existe. A gente acha que, não, mas é lá no passado. Até hoje nós temos uma amarração muito firme, muito forte, assim, com a África, né? Se você for, de repente, eu imagino que se eu for viajar para um país tipo Angola, sei lá, eu vou me sentir muito à vontade, porque eu vou me sentir em casa, assim, sei lá, porque a impressão que eu tenho é que o laço ainda está muito forte. Eu não faço a menor ideia da minha ancestralidade, né? O Anildo falou sobre isso. O meu sobrenome é Marcelino Santos, né? Então Santos geralmente era um sobrenome que eram os negros que usavam. A parte do meu pai, da minha família, é negra, né? Apesar de eu ter uma pele mais branca, mas a família do meu pai é negra. Então, eu mesmo não tenho ancestralidade, eu não sei qual é a minha raiz. Se eu for falar para vocês a minha raiz, eu vou chegar até meu bisavô, depois eu não tenho mais ideia, né? O Nilton falou sobre isso. Pessoal, você pega Japão, Alemanha, outros países assim que tem uma sociedade mais milenar, eles têm uma raiz muito profunda, eles sabem quem são a família deles, a origem deles. Aqui no Brasil a gente não faz ideia. Eu pergunto para os alunos, gente, vocês sabem quem foram os tataravós de vocês? Não faz ideia, né? Então, olha como é essa perda da identidade, como que é, usando a pergunta aí de uma outra pessoa que falou no comentário, como que a gente pode resgatar isso? O que a gente pode visualizar no futuro, assim, que tipo de coisas, que tipo de ações, metas, assim, que a gente pode trabalhar para tentar, como equilibrar a sociedade brasileira, equilibrar no sentido das oportunidades, né, de quebrar mesmo essas amarras que a gente tem institucionais, estruturais. O que vem para o futuro? Fala para a gente aí. A questão também do sobrenome, Vitor, eu acho assim que tem uma vertente muito histórica também, quando os escravos eles eram comprados, né, aí pelas famílias, os fazendeiros e as famílias colonizadoras, ele era dado como o nome, por exemplo, da Silva, né? Era da família Silva, do Santos, era da família dos Santos, entendeu? Porque ele perdia o sobrenome, perdia até o nome. Por exemplo, nas caravelas vinham reis, princesas, rainhas, príncipes das tribos, e eles perdiam, era um etnocídio cultural, né, de língua, identitário, e para além disso, era tipo a perda do próprio nome, uma coisa tipo assim, simbólica, que era o nome, e o sobrenome o escravo não tinha. O sobrenome dele, por exemplo, é só dado mais para frente, né, Rodrigo, se não me engano. O sobrenome, os escravos não tinham sobrenome, por exemplo. É verdade. Isso aí, inclusive, ajudou bastante em você não identificar e não construir essa questão histórico-cultural deles, né? Isso aconteceu muito, muito mesmo, porque eles eram dados nomes aleatórios, não é só o sobrenome, não, até o nome mesmo. Até o nome, assim. Especificamente a questão, por exemplo, da história do candomblé, né? Você vai pesquisar aí a história, principalmente no início, no século XIX, né? Você for pesquisar, você não tem registro histórico, por exemplo, de documentos brasileiros falando, por exemplo, de Anaçô, né? Porque ela, quando veio aqui para o Brasil, foi dado um outro nome para ela, e assim sucessivamente, né? E isso aí vai dificultar em todos os aspectos essa questão da identificação. Isso você vai ter a questão da nome, né? Isso aí vai acabar se perpetuando, porque quando essas pessoas são cristianizadas, a grande maioria delas, né, são obrigadas a viver de maneira com a reprodução do modo vivendi cristão ocidental, quando seus filhos vão nascendo, eles vão dando esse sobrenome que foi dado para eles. Vão cartoriando isso, principalmente a partir da reprogramação da República, né? Vão cartoriando isso. E antes disso, o registro cartorial não era cartorial, era o registro de batismo que dava o nome, né? Aí piorou mais ainda, né? Porque na Igreja Católica, quando era feito o batismo, não era permitido esse tipo de coisa, né? É complicado. Agora, com relação ao aspecto geográfico, Vitor, eu acho muito interessante, é uma limitação que eu tenho, mas os africanos, eles se apegam muito a essa questão geográfica.
época, né? Você pega aí o nosso livro sagrado, que é o livro de Ifá, por exemplo, da nossa religião, o tempo inteiro falando sobre a questão falando sobre a questão dos aspectos geográficos, dos rios, dos encontros dos rios, da montanha e tudo mais, né? O tempo inteiro, né? Lá dentro de África. E aqui no Brasil, você tem sim a questão do comércio ultramarino, né? E a única coisa que eu vou fazer um adendo é que eu não acho que isso seja especificamente apenas pela facilidade. Até porque, o que ocorre? Você vai ter a questão da facilidade geográfica. Tem um pouco mais a ver com a questão do monopólio econômico. Por exemplo, os Estados Unidos vai receber um número menor de escravos porque eles, para conseguirem escravos, eles praticavam o chamado comércio triangular, aonde eles tinham que ir buscar escravos meio que clandestinamente, porque eles não queriam comprar diretamente dos portugueses. Então, isso fazia com que eles não tivessem acesso a tantos escravos assim. E os escravos lá acabavam sendo muito mais caros, por exemplo, né? Os holandeses nas Ilhas Antillanas, depois que eles saem do Brasil, eles vão conseguir escravos? Vão conseguir escravos. Com quem? Comprando dos portugueses, né? E aí você vai ver, por exemplo, ali nas Antilhas, uma quantidade boa de escravos, né? Só que são escravos diferenciados. Eram normalmente escravos que os portugueses não queriam. E que escravos eram esses que os portugueses não queriam? Aqueles que causavam problemas, né? E quem causava problemas? Normalmente escravos que eram mais, digamos assim, mais para frente, culturalmente mais bem colocados, que causavam problemas, etc. Então, você vai ter ali no Haiti uma situação bem diferenciada também. Então, não é somente a questão da facilidade geográfica, vai ter também os aspectos econômicos que, a meu ver, Vitor, tem um pouco mais de peso do que o aspecto geográfico. É claro que a geografia vai facilitar muito na questão da propagação desses escravos aqui no Brasil, né? Porque o primeiro lugar que o escravo vinha era aqui para o Brasil, e o fato do Brasil ser uma colônia dos portugueses, em que a grande maioria dos escravos que saíam de África acabasse vindo para cá, a chamada afrodiáspora, né? Que o movimento chama, né? O movimento da afrodiáspora, que o Brasil era o principal alvo, né? E acaba, assim, absorvendo a grande esponja dessa afrodiáspora vai ser o Brasil de fato. Não sei se respondi, Vitor. Era isso? Acho que, Rodrigo, só uma coisa que faltou, que ele perguntou assim, qual é a questão do futuro, né? Eu acho que tem duas palavras que a gente pode resumir, que é denunciar e sensibilizar. Eu acho que quando a gente sensibiliza, como a gente está fazendo agora, e essa live, de repente, ela vai ter eco, como outras têm, né? De denunciar essa morte tão escancarada, né? essa necropolítica, né? Que é um braço do Estado para realmente matar, né? Ou você mata não dando saúde, que aí morre muitas pessoas, né, nos hospitais, porque não tem condições, né? Não tem saúde, não aplica dinheiro na saúde, como a gente está vendo agora, muitos morrem, né? Não só pela questão da pandemia. Ou então a questão do braço armado do Estado, que vai nas favelas, vai nas comunidades e mata desmedidamente. Então, a gente tem que sensibilizar para que as pessoas, de um modo geral, não só quem é negro, se considera negro ou negro no Brasil, mas todos denunciem e se sensibilizem, né? Porque essa é uma luta nossa. Nós não vivemos nos Estados Unidos, nós não temos que levantar a bandeira norte-americana, que aqui está bem pior. Nos Estados Unidos você tem 14% da população negra. Nos Estados Unidos você tem 14% da população negra aproximadamente. No Brasil, você tem 55%. Então, somos maioria. E por que não temos representatividade, não somos representados, né? Fala, Vitor. Agora porque eu fui recuperando aqui os comentários. É só para lembrar que foi o gancho da pergunta do Adriano mesmo. Ele falou aqui, ó, vocês acham que há condições sociais, econômicas e políticas para uma transformação desse sistema racista no Brasil? Foi esse gancho que eu peguei para a gente poder discutir o futuro. Mas através da denúncia, né, você consegue ir inibindo esse racismo estrutural, porque é só através da denúncia. Não tem outra saída. A gente tem que levantar a bandeira e tem que lutar. Mas, como eu já falei, e temos que continuar lutando. Né? Por quê? Porque, na verdade, há um medo. Porque, veja bem, você tem, de forma global, um número mínimo de brancos
que dominam os lugares de poder no mundo. No mundo. Há um mínimo de brancos. Existem muito mais asiáticos, indianos, latino-americanos, do que brancos. E por que nós estamos nesses lugares de poder? Porque há um medo, há uma política, há um projeto realmente para colocar o negro no Brasil, por exemplo, no gueto, para não dar assistência educacional, de saúde, etc. O único braço que é visitado nas comunidades negras no Brasil, nas favelas, etc., é o braço da segurança, é o braço da polícia, que já vai lá para matar, né? Como aconteceu no caso da vereadora do Rio de Janeiro, a Marielle. A denúncia que ela fazia lá naquele lugar, nas UPPs. Essa denúncia incomodou, né? E aí, de que forma a gente consegue acabar? A gente nunca vai, de repente, acabar, mas a gente consegue lutar. Esse é um tipo de luta que todos... Porque, assim, veja, a gente pode... Assim, interessante os alunos, né? Unido, a gente, às vezes, vive, mas não percebe isso. Mas isso vai ser mais latente quando vocês forem adultos, quando vocês assumirem os mercados de trabalho. Quando vocês entrarem no shopping, por exemplo, e pelo fato de você ser negro, o segurança fica te vigiando, né, da loja do shopping. Quantas situações dessas eu levei os meus alunos no shopping e quantos seguranças ficavam olhando só os alunos que eram negros? Eu observava isso, né? Então, esse racismo estrutural ele deve ser denunciado, ele deve ser combatido, a criação de políticas afirmativas é importante para tentar equiparar, lógico que nunca vai equiparar, mas tentar dar um mínimo de igualdade possível aos negros no Brasil, né? E lembrando, nunca nossa economia ela vai ter um patamar positivo se não trabalhar política pública para o negro e a negra no Brasil hoje. Como eu já falei, sendo mais de 55% da população, se eles não têm poder de compra, como que a economia, ela, de certo modo, ela vai alavancar? Não vai. Não vai. Né? Assim, grosso modo falando, não sou economista, eu não tenho, né, segurança para falar isso. Mas eu acho que a gente já pode ir terminando, tá? Que já até estourou o tempo. A gente fica com um spoilerzinho, só um tipo, spoilerzinho para terça-feira que vem, né? Com o professor Adriano. E aí, quem quiser, assim, ter mais perguntas, guarda, no caso, para terça-feira que vem. Tá? Que a gente vai tentar aumentar, fazer umas 9h30, para ter mais tempo, né? Para ter questões. Tá bom? Acho que, assim, para fechar a fala do Anildo, a gente vê que é perceber mesmo, né? Ver que a gente não vive uma democracia racial. A democracia racial ainda é muito latente num país onde que a sociedade, a comunidade brasileira é fortalecida com esse racismo estrutural. E as pessoas não questionam. Por exemplo, uma população que 95% da população negra, maioria, nunca ter um presidente negro, é um alarmante. É um alarmante, onde a gente não tem nenhum ministro negro, e é muito raro ver ministros negros e ministras mulheres negras, é muito difícil. Então, a gente tem que questionar, né, numa democracia que nem abrange a população negra, sendo maioria. A gente já teve um presidente negro, né? Mas meio que, como é que fala? Assim, café com leite. Café com leite. É como o Nil estava conversando, né? Muitas das representatividades negras que estão indo, assim, isso a gente não fala de Marielle, lógico, né? Porque Marielle, ela realmente botou a cara ali, né? Somente sendo do partido de Marielle, a gente conhece o trabalho dela desde o início, né? No para Maré, panfletar para ela. Só que eu acho assim que a gente tem que visualizar que nem todos os negros que chegam ao poder vão levar essa pauta. Como nem todos os LGBTs que chegam ao poder levam a pauta LGBT. Muitos deles estão em partidos que nem essa pauta existe. Então, os conceitos assim, é preto, é preta, é LGBT, então vai levar a pauta, muitas vezes é enganável. Quer um parâmetro disso? Aquele Fernando Holliday. Entendeu? Ele é um cara preto, né, que chega ao Congresso e não leva pauta preta, né, para dentro do Congresso, né? Aquele agora secretário aí da Fundação Zumbi dos Palmares,
né? Ele é um preto que renega a história preta dentro de uma fundação historicamente levantada por essa pauta. Então, ele renega, inclusive no dia né, que foi antecipado por causa da pandemia, né, 20 de novembro, ele postou uma coisa na página da Fundação Palmares que levou assim, um eco enorme. De Jamile falou, né, o Santos falou, e eu acho assim, que foi assim, emblemático para as pessoas verem que ele, sendo preto, dentro da Fundação Palmares, existente para isso, ele não levantou nenhuma pauta e ainda questionou por que aquele dia existia. Falava que era mimimi dentro das falas dele. Então, isso é importante a gente dar uma visibilidade também, como o Anildo falou, né? Eu fecho minha fala aí com isso. Tá bom. Agradeço a todos. E só fazendo uma última fala de uma coisa que eu lembrei aqui agora, a nível municipal, né? O Rodrigo acho que até conhece. São Torquato elegeu uma vereadora negra, tá? Ah, é mesmo. E a vereadora Patrícia, que tem uma relação muito também, né? Ela tem um filho que estuda lá, ela tem ações, a gente vê, né, a gente acompanha ela nas redes sociais, ela tem ações com o público dela, né? Ações no bairro de São Torquato, na periferia. Então, assim, a gente também critica e fala muito, mas há questões que a gente também tem que sempre lembrar. Então, São Torquato elegeu uma vereadora negra, né, e que trabalha pela causa. A gente vê isso também, né? Então, eu acho bacana, só pra, não fazer politicagem, mas só para falar, assim, que vale a pena. E é de São Torquato, é da nossa comunidade de São Torquato, nós alunos são de São Torquato, né? Então, eu acho muito bacana a gente também lembrar disso também. Tá? Então, agradeço a todos, vamos finalizar aí, tá? E até terça que vem, se Deus quiser. Tá bom? Agradecer a fala de vocês também. Agradecer a fala do Rodrigo aí também, o pessoal que participou, muito boa, muito enriquecedor. Espero que os alunos tenham aproveitado aí também. Terça-feira estamos juntos mais de novo. Um abraço grande para vocês, agradeço o convite. Foi um prazer estar aí com vocês. Obrigado, Nildo, obrigado a todos vocês, Ana, Vitor, todos vocês. Muito obrigado.